Me escute com atenção, porque o que vou revelar hoje pode transformar completamente a sua vida espiritual. Muitas vezes, enfrentamos batalhas que parecem intermináveis, portas que se fecham, relacionamentos que se quebram, sonhos que não se realizam, noites em que a paz parece não existir. Você ora, clama, busca a presença de Deus, mas sente o silêncio do céu. Talvez você ainda não saiba, mas há um caminho que poucos conhecem: o jejum secreto. Não é ritual, não é religiosidade, não é apenas aparência. É uma arma poderosa no mundo espiritual. E quando você a usa com fé e entrega, demônios fogem e milagres acontecem. Satanás sabe que o crente que se prostra diante de Deus em jejum secreto se torna imparável. Ele tenta distrair, cansar, afastar você da presença divina, porque o jejum conecta você diretamente ao poder que vem do alto. Hoje, o Senhor está chamando você para ir mais fundo, para um lugar onde os céus se abrem, onde cadeias caem, onde milagres impossíveis se tornam realidade. Mas isso exige renúncia, entrega e coragem. Se você sente que essa palavra é para você, prepare o coração, porque o que Deus vai revelar pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. Quando um filho de Deus decide buscar a Deus em jejum e oração, algo acontece nos lugares celestiais que os olhos naturais não conseguem ver. O jejum secreto não apenas disciplina o corpo, ele ativa movimentos invisíveis no céu. As batalhas que você jamais vencerá com esforço humano só podem ser travadas com armas espirituais. Isaías nos lembra em Isaías 58:6. Não é este o jejum que escolhi? Soltar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da opressão e pôr em liberdade os cativos. O jejum que agrada a Deus não é mecânico ou vazio, mas um clamor do Espírito que rompe as amarras da alma e libera o poder do céu sobre a nossa vida. Existem correntes invisíveis que aprisionam pessoas há gerações, vícios, feridas emocionais, ciclos de fracasso, medos, padrões de pecado e influências espirituais ocultas. Você pode tentar de tudo, se esforçar ao máximo, mas se a luta é espiritual, só será vencida com armas espirituais. O segredo está aqui. Quando o coração se rende em jejum, Deus libera respostas que pareciam retidas. O que parecia impossível de romper começa a se desfazer. Portas que estavam fechadas se abrem, silêncio dá lugar a respostas claras e derrotas se transformam em vitórias. Não porque o jejum obriga a Deus, mas porque ele alinha o nosso coração ao coração do Pai, nos conectando com o seu propósito. Olhe para Daniel. No cativeiro, ele se absteve de alimentos desejáveis por 21 dias, buscando entendimento e humilhando-se diante de Deus. Daniel 10 revela que a resposta que ele esperava enfrentava resistência nos céus. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Existe batalha espiritual invisível, e muitas vezes nossas respostas não chegam imediatamente, porque há resistência celestial. Mas o jejum e a oração de Daniel fortaleceram o anjo, mostrando que perseverança, renúncia e entrega são vitais para vencer. O jejum secreto tem poder. Ele libera forças angelicais, movimenta os céus e destrava portas espirituais. Mas não pode ser apenas externo. Ele não é moeda de troca com Deus, não é barganha. O jejum que abre os céus vem acompanhado de um coração quebrantado, disposto a arrepender-se, abandonar o pecado e obedecer mesmo quando dói. É um clamor que Deus honra, uma súplica que Ele atende. Ele muda o ambiente espiritual. Onde havia trevas, nasce luz. Onde havia opressão, repousa a paz. Onde havia medo, floresce a coragem. Onde havia prisões, as correntes se quebram.
Talvez hoje você se encontre em um desses cativeiros invisíveis, bloqueios na mente, no coração, nos relacionamentos, nas finanças. O Espírito Santo chama você a entrar no secreto, buscar o Pai com intensidade e jejuar com fé. O jejum não apenas libera milagres, mas prepara o coração para recebê-los. Ele declara: Senhor, eu preciso mais de Ti do que de qualquer outra coisa. E quando o coração se rende assim, o poder de Deus invade o impossível. Jesus, em Mateus 17:21, nos ensina: esta casta de demônios não sai senão com oração e jejum. Há forças espirituais que não cedem a discursos ou emoções. Elas só são vencidas quando nos colocamos diante de Deus com renúncia e total dependência. O jejum é declaração de guerra contra tudo que nos afasta da vontade divina. Ele não aumenta nosso poder. Conecta-nos ao poder do Espírito Santo. Quando a carne é enfraquecida, o Espírito é fortalecido. A mente se torna clara, a autoridade de Cristo flui. A sensibilidade à voz de Deus aumenta. Lembre-se de Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites de jejum. O inimigo tentou desviar, oferecendo atalhos, glória passageira e poder, mas Jesus, fortalecido pelo jejum e pela palavra, resistiu. Não houve desespero, medo ou pressa. Havia autoridade, porque ele se posicionou no segredo, no poder do Pai. O jejum nos prepara para resistir à tentação e vencer estratégias ocultas do inimigo. Sem ele, a carne domina. Mas quando buscamos a Deus assim, nos tornamos inabaláveis, não por força própria, mas pela presença do Espírito. O jejum também expõe e rompe fortalezas espirituais. Sentimentos não tratados, pecados não confessados, medos antigos, padrões de fracasso, tudo perde força quando nos rendemos a Deus. Ele não manipula Deus, mas nos transforma para viver sua vontade. A cada renúncia, o discernimento espiritual cresce. A visão espiritual se aguça, as armadilhas são reconhecidas antes de atingirem nosso caminho, e o impacto vai além de nós. Isaías 58 mostra que o jejum afeta gerações, famílias e até cidades inteiras. Ao nos humilharmos, libertamos cativos, desfazemos opressões e rompemos maldições. Joel 2 reforça: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com lamento. Rasgai o coração e não as vestes. O jejum é uma chave para tocar o invisível, abrir o sobrenatural e transformar vidas, casas, relacionamentos, sonhos e destinos. Veja Ester. Diante de um decreto que condenava seu povo, ela proclamou um jejum de 3 dias. Não havia exércitos ou estratégias humanas, apenas fé, oração e renúncia. Deus agiu. O decreto foi cancelado, o inimigo envergonhado, o favor divino concedido. Se Deus mudou o destino de uma nação pelo jejum, o que não fará na sua vida, sua casa, seus filhos? O jejum ensina humildade, dependência e confiança. Ele reorganiza prioridades, silencia a ansiedade, quebra o orgulho, aumenta a sensibilidade à voz de Deus e fortalece a fé. Ele transforma a mente, o espírito e o ambiente ao redor. Onde havia confusão, surge clareza. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia trevas, surge luz. Cada momento de renúncia cria espaço para milagres, direção divina e intervenção sobrenatural. Paulo e Barnabé, antes de uma missão que mudaria a história da igreja, foram enviados após jejum e oração. Antes da direção divina, houve rendição e dependência. Antes do avivamento, houve intimidade. Antes do impossível, houve jejum secreto. O sobrenatural começa no secreto, não no público, não nas estratégias humanas. Nínive, uma cidade inteira, foi poupada do juízo quando o povo se humilhou e jejuou. Deus viu a mudança do coração e suspendeu o castigo. O jejum transforma destinos inteiros. Ele cria um ambiente onde milagres, restauração e libertação acontecem. Ele cancela maldições,
rompe ciclos de destruição, cura feridas e abre portas onde tudo parecia perdido. Não se engane, o jejum não elimina a batalha espiritual, mas nos dá armas para vencê-la. Ele fortalece o espírito, dá discernimento, reveste de autoridade, prepara para resistir à tentação, derrota o inimigo e posiciona a vida no centro da vontade de Deus. Cada ato de entrega, cada renúncia, cada minuto de jejum carrega peso eterno. O jejum secreto atrai o sobrenatural, abre portas, destrava vidas e transforma corações. Ele não é sobre sacrifício apenas, mas sobre privilégio, intimidade e autoridade espiritual. Ele nos ensina a silenciar o mundo, confiar em Deus, reconhecer nossa fraqueza e viver na força que vem do alto. Onde há rendição, há direção. Onde há entrega, há milagres. Onde há obediência, o impossível se manifesta. Se você deseja ver milagres, libertação, restauração e o agir sobrenatural de Deus, comece hoje a buscar o jejum secreto. Não por vaidade, não por aparência, mas por transformação. Coloque Deus no centro da sua vida, abra mão do que alimenta a carne e entregue-se por completo. E enquanto você fizer isso, saiba que os demônios fogem, as cadeias caem, as bênçãos chegam e a glória de Deus se manifesta de forma visível. Se este vídeo falou ao seu coração, não saia sem se inscrever no canal Viva em Busca da Fé, curtir, comentar e compartilhar para que outras vidas também sejam tocadas pelo poder do jejum secreto. Não adie sua transformação, porque o Senhor quer agir agora. Entre no secreto, busque a Deus com intensidade e prepare-se para testemunhar milagres que somente Ele pode realizar. Amém.